E aí pessoal, tudo bom com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu peguei 8 questões de dentística de provas da aeronáutica para resolver aqui junto contigo. Eu resolvi fazer isso porque eu estava lendo uma prova da aeronáutica e eu vi que as questões eram de médias para difíceis, então era complicado achar uma questão fácil no meio dessas provas, tá? E eu fiquei fuçando várias provas da aeronáutica e encontrei umas questões bem legais, de temas bem interessantes da dentística para trazer aqui para vocês. E antes de começar esse vídeo, claro, né, tu pode fazer o download dos slides desse vídeo aqui, clicando no link que vai estar no primeiro comentário, tá? Então faz o download desse material que com certeza vai te ajudar muito aí nos teus estudos. E eu lancei na semana passada o Arriba Dentista Premium também, tá pessoal? Então no Arriba Dentista Premium tu vai ter acesso a todas essas vantagens que estão aparecendo aí na tela para ti. Tu vai ter acesso a materiais complementares, né, desse vídeo aqui e dos vídeos do Arriba Dentista Premium também. Um post semanal com 5 questões de concurso resolvidas por mim, sorteios de livros, uma prova resolvida semanalmente em vídeo, além do conteúdo que eu estou trazendo aqui para ti hoje, né, como esse vídeo aqui das questões da aeronáutica. Tu ainda vai ter acesso a mais conteúdo pelo Arriba Dentista Premium e eu também faço uma seleção de artigos, né, sobre os vídeos, sobre as provas que eu resolvo para te estudar e se aprofundar nos temas que a gente conversou sobre. E o acesso ao Arriba Dentista Premium está funcionando através do Apoia-se, tá pessoal? O Apoia-se é uma plataforma super confiável, super prática e fácil de mexer. E para te ver como tudo funciona, é só tu clicar no link do Apoia-se que vai estar na descrição. Então aproveita todo esse conteúdo extra que está a um preço ridículo, porque eu quero que os estudantes que me acompanham também tenham acesso a tudo isso que eu estou produzindo. Mas agora vamos começar o conteúdo desse vídeo aqui. Vai funcionar como sempre, 10 segundos na tela, depois a gente vai discutir a resposta e agora vamos para a primeira questão. A primeira questão pergunta como que é conhecido a multiplicação da intensidade da luz do fotopolimerizador pelo tempo de exposição, e a nossa resposta correta vai ser a energia de polimerização, tá pessoal? Então através da multiplicação desses dois fatores a gente vai obter energia de polimerização, porque simplesmente a intensidade da luz não vai servir de nada. Eu posso botar a luz mais intensa ali, né, que eu tiver, isso não vai servir de nada se eu aplicar essa luz por meio segundo, por exemplo. Então, para que a nossa fotopolimerização seja eficiente, a gente tem que aplicar a luz, né, ali sobre o material restaurador por um certo período de tempo. E a multiplicação desse tempo pela intensidade da luz vai ser a energia de polimerização. Então a principal informação que tu tem que tirar dessa questão aqui é que uma luz muito intensa não vai servir de nada se ela for aplicada por muito pouco tempo. Então a nossa luz para a polimerização ela tem que ser aplicada por um período de tempo específico, e a multiplicação da intensidade da luz com esse tempo de exposição vai resultar na energia de polimerização, que é a nossa resposta correta. Vamos agora para a questão número 2. A questão número 2 é praticamente outra questão de matemática e dentística, tá pessoal? O fator C vai ser o fator de configuração cavitária, e o fator de configuração cavitária vai ser obtido pela divisão do número de paredes aderidas na resina pelo número de paredes livres, né, que não estão aderidas na resina. Então vamos supor que eu tenho uma cavidade classe 1 e a minha resina ela é aderida à parede vestibular da cavidade e a parede pulpar. Uma cavidade classe 1 vai ter 5 paredes, né, pessoal? A mesial, a distal, a vestibular, a lingual ou palatal e a pulpar, que vai ser a parede de fundo. E no meu exemplo, a resina foi aplicada na parede vestibular e na parede pulpar. Então, a gente vai ter duas paredes que estão aderidas à resina e o nosso número de paredes livres vai ser 3. Então, para obter o fator C, eu divido 2, que é o número de paredes aderidas à minha resina, por 3, que é o número de paredes livres, e eu chego no fator C de 0,6. E esse é um fator C satisfatório, tá pessoal? É legal que o nosso fator C não ultrapasse o valor de 1. Então, o fator C abaixo de 1 é algo legal aí pra gente ter, né? Porque o fator C é algo que vai influenciar na contração de polimerização da resina. Então, a contração de polimerização da resina
vai ser a alteração de volume da resina, né, que acontece depois da polimerização. E quanto maior o nosso fator C, maior vai ser essa alteração de volume da resina. E alteração de volume de material restaurador não é algo que a gente quer na odontologia. E o interessante aqui é que a técnica incremental que a gente usa para aplicar as resinas numa cavidade, ela vai ser usada para diminuir o nosso fator C. Porque quanto menor o fragmento que a gente insere na cavidade, menor vai ser a contração de polimerização que a gente vai ter. Então não sei se a minha explicação ficou clara aqui, é algo meio difícil da gente imaginar, mas quanto menor o nosso fragmento, né, o nosso incremento de resina, menor vai ser o fator C e menor vai ser a nossa contração de polimerização, que é algo que a gente não deseja. As cavidades com maior fator C, né, que normalmente tem maior fator C, com pior, né, fator C, vão ser as cavidades classe 1 e classe 5. Porque é muito fácil quando a gente insere a resina, né, a nossa resina ficar aderida a várias paredes ali, principalmente se essa resina for aplicada de forma horizontal. Então vamos supor que eu pego e fecho uma cavidade classe 1 com um fragmento só de resina composta. O nosso fator C, pessoal, vai ser 5, que é o fator C máximo que a gente pode obter nesses casos, e a nossa resina vai sofrer uma contração de polimerização, uma alteração volumétrica muito grande, e a gente não busca isso, né? E a resina fica mais suscetível a fraturas, o tempo de vida dessa resina é menor, então tem várias desvantagens aí da gente ter um fator C elevado e uma contração de polimerização também elevada. Por isso, a resposta para essa questão aí vai ser a letra B. Vamos agora para a terceira questão desse vídeo. Então, a substância que vai fazer com que o oxigênio seja liberado de forma lenta e gradualmente vai ser o carbopol, tá, pessoal? E isso faz com que a agressão do ácido clareador, né, aos tecidos dentais e à polpa seja menor. Por isso, o carbopol é uma substância muito importante e que deve estar presente no gel clareador. E agora que a gente já falou da resposta correta, né, com o carbopol, a gente vai discutir aí um pouquinho das outras alternativas. Mas quando o peróxido de carbamida, né, ele está em contato com o dente, ele vai se dissociar em peróxido de hidrogênio e ureia. A ureia vai ser degradada em amônia e dióxido de carbono. Então a gente botou o peróxido de carbamida no dente, ele vai se dissociar em duas substâncias, peróxido de hidrogênio, a ureia, e enquanto o peróxido de hidrogênio é degradado em água e oxigênio, né, que são os dois componentes do peróxido de hidrogênio, que ele é o H2O2, enquanto isso, a ureia vai ser degradada em amônia e dióxido de carbono. E a amônia aumenta o pH salivar e também impede que a agressão ao esmalte dental seja muito grande. E, além disso, tá, pessoal, existem géis clareadores que podem ter fluoreto de sódio ou nitrato de potássio, e esses agentes, né, essas substâncias, funcionam como dessensibilizantes, diminuindo as chances, né, do paciente sentir sensibilidade durante o tratamento clareador. Então o que eu te falei aqui nessa questão acaba sendo algo básico, né, do conteúdo sobre clareamento, mas se a gente não estudar esse tema, né, a gente não vai ter conhecimento aí desses assuntos, e é aquele tipo de assunto que a gente sabendo basicão, a gente já consegue responder 90% das questões que falam sobre esse tema, né? Então é muito importante tu ter pelo menos esse conhecimento básico aí. E agora vamos para a quarta questão desse vídeo. Essa questão número 4 fala sobre um tema muito importante aí da dentística, tá? Os elastômeros. Então os materiais de moldagem podem ser divididos da maneira que está aparecendo aí na tua tela. Eles podem ser divididos em materiais anelásticos ou elásticos, e os materiais elásticos ainda podem ser divididos em hidrocoloides e elastômeros. E o silicone de condensação ele se classifica aí como um elastômero. Uma coisa muito importante para te saber sobre o silicone de condensação é que ele não tem uma estabilidade dimensional muito boa. E por isso o vazamento dele deve ser praticamente imediato e deve ser feito até 15 minutos depois da obtenção do molde. E por isso a C é a nossa resposta correta. O silicone de adição e o poliéter, eles são conhecidos por serem materiais com uma estabilidade dimensional muito boa, tá? Inclusive maior do que a do silicone de condensação, por isso a letra D é incorreta.
A pasta catalisadora do silicone de condensação é composta por silicato de etila e octoato de estanho, e a pasta base vai ser composta por polidimetil siloxano e silicato alquílico. Então não tem nada de chumbo na pasta catalisadora desse material. E é muito comum que a silicona de condensação seja aplicada, né, em boca com uma moldeira metálica parcial que se adapte, né, certinho ali à região que a gente quer moldar. Então esse material não é só utilizado apenas com uma moldeira individual. Inclusive tem uma foto agora na tela mostrando aí, né, um exemplo de um dentista utilizando essa moldeira parcial, e eu praticamente, né, os moldes que eu fiz, que não foram muitos, mas os procedimentos que eu já tive contato, eu só vi dentistas usarem essa moldeira parcial metálica, e ela já é suficiente, né, para resolver o caso. E eu achei um texto bem interessante num artigo científico, tá, pessoal, que ele explica mais ou menos o que pode alterar a dimensão, né, do silicone de condensação, e eu vou ler ele aqui agora para vocês. A alteração dimensional que o material pode sofrer em função do tempo pode ser afetada por muitos fatores, como o término da reação química, a evaporação dos constituintes do material, o relaxamento da tensão devido ao tipo ou à forma particular da manipulação do material e a variação entre a temperatura da cavidade bucal e a temperatura ambiente. Vale destacar que o procedimento de desinfecção não interfere na alteração dimensional dos silicones. Porém, principalmente nos silicones de condensação, a gente tem uma diferença estatisticamente significante quando a gente compara o material que foi retirado da cavidade bucal com o material, né, que ficou armazenado durante 15 ou 30 minutos. Então o silicone de condensação é um material que ele não tem uma estabilidade dimensional muito boa, né, tão boa quanto o poliéter e o silicone de adição. E essa instabilidade dimensional faz com que a letra C seja a nossa resposta correta. E agora vamos para a nossa quinta questão, 10 segundos na tela. Essa questão aqui é muito polêmica, tá, pessoal? Primeiro, ela é polêmica porque no gabarito preliminar dessa prova, o autor da questão botou a letra C como a correta e depois no gabarito oficial ele mudou para a letra D. E eu li vários artigos para trazer essa resposta aqui para vocês, tá, pessoal? Mas é muito importante que tu tenha em mente que manchas extrínsecas podem ser removidas com uma profilaxia abrasiva ou uma raspagem ou alisamento radicular. Isso às vezes já é suficiente para a remoção dessas manchas causadas por alimentos, mas o clareamento dental de consultório ele fica como uma opção também que o dentista vai ter para a remoção dessas manchas. Inclusive tem uma imagem para ti agora na tela que cita vários artigos, né, que falam das indicações do clareamento dental. E como tu pode ver no antepenúltimo tópico, o clareamento pode ser indicado para a remoção de manchas causadas por café, chá, fumo, vinho, entre outros corantes, que seriam as manchas extrínsecas, que ficam mais superficiais ali no esmalte do dente. Mas às vezes esse clareamento não é a nossa técnica de primeira escolha, porque como eu falei, essas manchas em alguns casos podem ser removidas através de uma profilaxia. Na minha opinião, por causa disso, essa questão não teria uma resposta correta, tá? E agora eu trouxe para vocês a justificativa do autor da questão para ele ter mudado de ideia da letra C para a letra D. Então ele fala que a possibilidade de utilização do clareamento vital em consultório para alterações cromáticas extrínsecas é viável. Sim, isso é viável, como a gente estava vendo agora. Mas a alternativa citada como correta no gabarito original, letra C, não encontra respaldo em todas as situações em que o aparelho fotopolimerizador é utilizado com o intuito de aquecer o produto clareador e assim acelerar a reação. Vários equipamentos fotopolimerizadores atuais não geram calor tal que possibilite que isso ocorra, como citado na referência, do Conceição de 2007. Então não são todos os aparelhos, fotopolimerizadores que causam esse aquecimento do agente clareador, e por isso, ele colocou a letra C como incorreta, ele mudou de ideia. Mas, na minha opinião, o clareamento vital em consultório ele pode ser usado para a retirada dessas manchas extrínsecas, mas às vezes ele não vai ser a técnica, de primeira escolha. E dependendo dos casos, é indicado até que a gente faça uso do clareamento caseiro aí para a remoção dessas manchas.
Então essa é uma questão polêmica, mas por causa desse rolo todo aí, eu resolvi trazer ela para vocês mesmo assim. E queria que tu deixasse a tua opinião, né, sobre essa resposta nos comentários pra gente conversar sobre esse assunto aí. Me diz a tua opinião, me fala o que, é que tu acha, me fala o que tu sabe, o que tu não sabe, que a gente conversa sobre essa resposta e juntos aí a gente, quem sabe, chega numa conclusão. Mas o autor colocou a letra D como correta para nossa quinta questão. E agora vamos para a sexta questão desse vídeo aqui. Só antes de continuar, pessoal, queria te avisar que tu pode fazer o download de tabelas como essa que estão aparecendo aí na tua tela através do Arriba Dentista Premium. Então, essas tabelas, elas são totalmente preto e branco, porque é para te imprimir esse material, é para te imprimir esses resumos, né? E esses resumos te ajudar nos teus estudos também. Então, no Arriba Dentista Premium, tu vai encontrar essas tabelas resumidas sobre os temas que a gente falou aqui em vídeo. Tá um material bem legal, exclusivo para ti. E clica no link da descrição, como eu falei no início do vídeo, para dar uma conferida. E para a gente conseguir responder essa sexta questão, é interessante que a gente saiba, né, o que é um matiz, o que é um croma e o que é um valor. O matiz, pessoal, vai ser o estado mais puro da cor, vai ser a cor dominante que vai ter. Por exemplo, quando eu falo que uma flor é amarela, eu estou me referindo ao matiz dela, porque o amarelo é a cor predominante naquela flor. E através da escala Vita tradicional, tá? Essa escala que está aparecendo na tela para ti, através dessa escala Vita, o matiz é medido pela letra dessa escala. Então o matiz A é referente ao amarelo amarronzado, o matiz B é referente ao amarelo com um pouquinho de marrom, o matiz C é um cinza com um pouco de marrom e o matiz D é um rosa avermelhado com um pouco de marrom. Então a letra da escala Vita clássica, né, mede o matiz. Já o croma vai descrever a saturação, né, ou a intensidade desse matiz. Então o croma descreve a intensidade da cor principal daquele objeto. E o valor vai medir a quantidade de luz que é refletida por um objeto. Então quanto mais branco esse objeto, maior a quantidade de luz refletida. E quanto mais preto, né, mais escuro esse objeto, menor a quantidade de luz refletida por ele. Ok, agora que a gente já sabe os principais conceitos, né, vamos analisar essa questão alternativa por alternativa. É interessante, tá, pessoal, que a seleção da cor seja feita antes da gente colocar o isolamento absoluto em boca, porque quando a gente coloca o isolamento, né, na boca, isso resseca o dente e com o ressecamento da estrutura dental, né, a cor do dente vai ser alterada e isso pode causar algumas confusões aí na seleção da cor. Então a primeira alternativa é falsa por causa disso. A segunda alternativa, na minha opinião, é a mais interessante desse vídeo aqui, tá, pessoal? Ela fala que o uso de escalas de cor deve ser iniciado pela escolha do matiz, finalizando com a escolha do valor e do croma. Algo muito importante que eu tenho pra te falar, acho que é uma das coisas mais importantes de todo esse vídeo aqui, tá? É que essa escala Vita tradicional, ela permite que a gente analise o matiz e o croma, mas não permite que a gente analise o valor. Então o matiz, ele é dado pela letra da escala e o croma vai ser definido pelo número. Como eu falei antes, né, o croma determina a intensidade do matiz que vai ser a cor principal de um objeto. Então essa escala não permite que a gente analise o valor. Mas, além dessa escala tradicional, a gente também vai ter essa escala Vita 3D Master, tá? Essa escala é muito utilizada para a seleção de cor em restaurações indiretas e ela sim permite que a gente analise o valor. Então, quando a gente usar essa escala Vita 3D Master, a gente vai começar a seleção da cor pelo valor, depois a gente vai para o croma e por fim, né, por último, a gente vai selecionar o matiz. O que vai permitir, né, a gente analisar se um dente é mais avermelhado ou mais amarelado através dessa escala. Então a ordem de seleção de cor pela escala Vita 3D Master seria valor, croma e matiz, e a escala Vita tradicional ela não permite que a gente analise o valor. E essas duas coisas que eu falei aqui, né, fazem com que as duas primeiras alternativas estejam erradas, e só isso já é suficiente para a gente marcar a letra C. A terceira alternativa é super correta, tá, pessoal? É interessante que a gente faça uso de luz natural ou a gente use algumas luzes específicas, né? Então, quando a luz natural não favorece a gente, né, que tem aquele solão muito forte e não tá legal a quantidade de luz natural dentro da clínica, do consultório, a gente pode usar algumas luzes artificiais, né, que tenham comprimentos de onda
específicos e isso vai ser útil aí para a gente selecionar a nossa cor. Então a terceira alternativa é correta por causa disso e a quarta alternativa é incorreta porque a gente faz a seleção da cor antes da aplicação do ácido e do sistema adesivo. Existe uma técnica, né, da gente colar, da gente posicionar um fragmento de resina sobre o dente para a gente analisar a cor, né? Mas isso vai ser feito antes do procedimento ácido e do sistema adesivo. Então a última alternativa é incorreta e isso confirma, né, a letra C como a nossa resposta. Vamos agora para a penúltima questão desse vídeo aqui. Essa questão aqui eu achei muito interessante para trazer para vocês, tá? Porque a técnica de microabrasão é muito utilizada para a gente remover manchas, né, que estão presentes no esmalte do dente. Então, a nossa alternativa A, ela fala, né, que essa técnica de microabrasão, ela pode ser utilizada para manchas de tetraciclina, tipos 3 e 4, como tu pode ver agora, né, na tela. Eu separei para vocês como que vão ser todas as alterações que a tetraciclina pode causar no dente. E as alterações grau 1 e grau 2, elas podem ser removidas pela microabrasão somada com o clareamento dental, tá pessoal? Mas manchas 3 e 4 elas já são mais graves e normalmente para esses casos é indicado o uso de facetas de cerâmica ou resina composta. Isso faz com que a letra A esteja incorreta. A letra B fala que a microabrasão, para apresentar resultados satisfatórios, ela é feita em poucas sessões clínicas. Isso não é verdade porque em grande parte dos casos, uma sessão só de microabrasão não resolve esteticamente, né, o caso da maneira que a gente espera. Então, por exemplo, em caso de fluorose, eu já li artigos que falam de 4 a 5 aplicações, né, sessões de microabrasão. Então não é um procedimento que às vezes é feito em uma sessão só. E se fosse feito tudo em uma sessão, isso poderia prejudicar o dente de alguma maneira, né? Inclusive existem alguns relatos de pacientes que sentem um pouco de sensibilidade por causa do aquecimento da estrutura dental durante o procedimento de microabrasão. E a realização da microabrasão em sessões ajuda, né, a gente a diminuir esses efeitos negativos, né, as chances desses problemas aparecerem. A letra C fala que a microabrasão é usada para remoção de pigmentos subsuperficiais limitados ao esmalte, ou que atinjam no máximo o limite amelo dentinário. Essa alternativa estava correta até a parte que ele fala do limite amelo dentinário, porque eu tenho outro texto aqui que eu vou ler para ti que vai matar essa alternativa, mas esse texto fala que a técnica da microabrasão do esmalte dental corresponde a uma técnica eficaz para a remoção de irregularidades superficiais e de manchas intrínsecas, desde que localizadas nas camadas superficiais do esmalte dental. Então essas manchas têm que estar localizadas de forma mais superficial no esmalte dental para poderem ser removidas pela microabrasão. Isso faz com que a letra C esteja incorreta. E a letra D é totalmente verdadeira, tá pessoal? A pasta que a gente usa na microabrasão, ela vai ser composta por um ácido, que é normalmente o ácido clorídrico, ou uma substância abrasiva como pedra pómez ou carbeto de silício. Agora eu estou deixando para ti na tela as indicações da técnica de microabrasão, tá pessoal? Pode ver que é uma técnica indicada para a retirada de manchas superficiais do esmalte, manchas de qualquer cor, né, que tenham etiologia intrínseca, uma textura dura, e essa técnica também pode ser usada para a correção de irregularidades superficiais do esmalte. Uma coisa interessante que eu posso falar sobre a microabrasão aqui para ti é que às vezes o dentista ele não sabe o quão profunda tá aquela mancha na estrutura dental, não é possível a gente observar isso nem por radiografia, né? Manchamento por radiografia não tem como a gente saber a profundidade. Então o dentista ele tenta, né, às vezes a técnica de microabrasão para ver se essa técnica consegue ser eficiente na remoção dessas manchas, né? Então, se a mancha estiver mais superficial, a microabrasão já é suficiente para a resolução do problema. Mas se ela estiver mais interna na estrutura dental, só o uso da microabrasão não é suficiente. E aqui nesse slide a gente tem as contraindicações para a técnica da microabrasão, que vão ser a impossibilidade do isolamento absoluto, né, da gente fazer um isolamento absoluto eficiente, a presença de manchas extrínsecas, um vedamento labial deficiente, e também a gente não vai usar esse procedimento simplesmente para deixar um dente mais claro, né? Para isso a gente tem a técnica do clareamento dental. A microabrasão é indicada, né, como a gente já viu aqui, eu já falei várias vezes agora há pouco, é indicada para remoção de manchas e não para clarear
o dente. E vamos agora, né, para a última questão desse vídeo aqui, 10 segundos na tela para te ler e pensar sobre a questão. E na minha opinião, essa oitava questão é uma das mais tranquilas que eu trouxe para esse vídeo aqui, né? Trouxe ela como a última pra gente acabar esse vídeo de um jeito mais calmo, tal, mais tranquilo. E a nossa resposta correta é o capeamento por par direto. Esse é um procedimento que é indicado para pequenas exposições acidentais, tá? Quando a gente vai remover uma cárie muito profunda, que a gente acaba expondo a polpa sem querer, às vezes isso acontece, né? Em muitos casos a gente não sabe se a gente vai ter essa exposição por par e a gente até alerta o paciente da possibilidade dessa exposição acontecer, mas o capeamento por par direto vai ser utilizado para esses casos de exposição acidental. E o material que a gente geralmente usa para fazer isso é o hidróxido de cálcio, e o MTA que começou a ser usado para pouco tempo para esses casos aí de exposição acidental. Então o capeamento por par direto está indicado para esses casos de exposição causados aí pelo dentista, né? Casos onde a exposição não foi causada por cárie. Se a exposição for causada por cárie, a gente não faria, né, um capeamento por par direto, a gente teria que analisar o caso para ver qual abordagem clínica a gente tomaria. Então, resposta correta para essa questão, letra B. E a gente finaliza as questões desse vídeo aqui, tá? Muito obrigado para ti que ficou até o final desse vídeo. Eu tentei trazer questões de dentística sobre temas um pouco diferentes, mas que também são cobrados em provas de concurso. Estou conhecendo o básico sobre esses assuntos, já é suficiente para te responder grande parte das questões. Eu achei interessante também fazer esse negócio um pouco diferente, trazer questões só da aeronáutica aí, né? Porque tem muita gente que presta concurso para o exército, para a aeronáutica, e as questões normalmente desses concursos te desafiam um pouco mais. Mas, muito obrigado mais uma vez por ter acompanhado esse vídeo até o final. Se tu quer mais conteúdo como esse, se inscreve no canal, me acompanha também no Arriba Dentista Premium, o conteúdo de lá tá muito legal mesmo, tá pessoal? O meu objetivo lá no Arriba Dentista Premium é aos poucos ir criando uma comunidade, né, que conversa sobre as questões e cada pessoa se ajuda nos estudos. Então, faz parte da Arriba Dentista Premium também e se inscreve no canal para acompanhar mais vídeos como esse. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.